Boa noite, pessoal. Olá, boa noite. Então vamos lá. Muito boa noite, pessoal. Hoje é dia de aula livre, então perguntas à vontade, tá? Hoje é o dia que o professor dá a cara a tapa. Muito boa noite a todos que estão entrando. Logo, logo a gente já começa. Quem tiver alguma perguntinha básica já pode começar a fazer alguma coisa. Quem puder compartilhar vi que o Samuel já compartilhou. Quem puder compartilhar essa live nos seus grupos, na sua timeline, nos seus grupos de WhatsApp referentes a bonsai, eu agradeço bastante, porque é assim que acaba o pessoal ficar feliz, né? Com o compartilhamento e com a participação de todo mundo, né? Quanto mais gente, mais a nossa palavra chega longe, né? Porque a gente está tentando ensinar, quem sabe vai de uma forma melhor, mais longe. Então eu também vou compartilhar aqui um pouquinho, porque por enquanto ainda dá, né, gente? Vamos lá. Bem, já é 8h07, já vamos começando, então vamos lá primeiro dar um alô para todo mundo. Hoje foi um dia um pouco complicado porque me deu uma certa crisezinha de rinite, coisa de quem é doente, né? Mas na verdade é porque a gente faz muito esforço e acaba ficando esse tempo estranho. Tinha um curso online hoje de Pinheiro, inclusive, e acabei tendo que adiar para amanhã. Mesmo assim eu fui obrigado a fazer alguma aula hoje, então, mas agora deu uma melhorada. Vamos lá. Álvaro Cabral de Fortaleza, Ceará. Boa noite, meu amigo. Tudo certinho? Vamos lá, Patrícia Gris pergunta se poda de bruxinho, qual o melhor momento? Podar? Pode podar o ano inteiro, poda grossa em época mais fria. Júlio Pirota, estamos na área. Fala, garoto. Tá, Patrícia, buchinho só não deixa galho sem folha, que é meio complicado. Boa noite, Diguinho. Oi, Disseu, tudo bom, cara? Daniel de Jesus, boa noite de Portugal. Boa noite, meu amigo, da grande terrinha. Tiago Leitão pergunta, o que fazer com milhões de galhos do buchinho e da seriça? Qual o estilo das espécies? Depende, o estilo varia muito, Tiago, com a planta que tu tem. Se tu tem uma planta que ela tem curva no tronco, tu vai fazer, né, um ereto informal, senão tu vai, então tu tem que ver o material que tu tem
e dali tu optar. Se ele é totalmente reto e tem muito, provavelmente vai fazer o quê? Alguma coisa perto de um rock dash, talvez um chocan, se é espécie de... Mas geralmente buchinho e ceriça acaba indo pro rock dash, se ela for reta. Tá? Deixa eu só dar uma olhada aqui para baixo. Natan pergunta: substrato inorgânico menor granulometria para vasos menores e o contrário para vasos maiores. No entanto, qual o impacto disso para a planta? Menor aguenta mais umidade. Por isso que a gente coloca ele no vaso pequeno. E no maior aí, o que acontece? Quando o substrato é mais granulado, tem mais passagem de ar, mais oxigenação. A quantidade de raiz que vai produzir é maior, tá? O Daniel estava de férias, mas agora está de volta. Que bom, Daniel. Tamo junto. Tem um pessoal de Portugal que entrou no curso como fazer bonsai.com. Estão meio sumido hoje. A Andréia pergunta se a lua interfere no trato com as plantas. Andréia, esse é um ponto que eu já li um monte de coisa que diz que não tem nada a ver. Tem um monte de gente que diz que tem tudo a ver porque mexe na maré. Que eu prefiro não entrar nesse assunto porque é um assunto de discussão não muito técnica. Então pode um monte de gente achar besteira, tal. O que eu posso dizer de minha experiência, eu nunca fui pelo que a lua poderia me dizer, né? Já ouvi dizer que a lua cheia está com mais seiva, então não é tão importante podar e assim vai. Mas eu não tenho prova científica disso, então eu não prefiro abster-me. Anderson Rodrigues, olá. Dornelis, boa noite, meu amigo. Boa noite, Floyd. Moretti está na área. Boa noite, Edu. Renato, boa noite. Daniel Dornelis. Pasta cicatrizante feita em casa com graxa de sapato. Pasta de dente e cola de madeira. Funciona? É boa? Não, não funciona e não é boa. Tá? Isso daí não é cicatrizante, isso é selante. Isso daí não é legal usar. Boa noite, Natan. Tá? Muita gente pergunta isso pra mim sobre pasta cicatrizante. Eu tenho um vídeo no canal que fala sobre a diferença de pasta cicatrizante e de selante. É interessante ver aquilo lá. Tá? Se for para usar selante, se é só para selar, pode usar piche, bate-pedra, pode usar um monte de coisa. Tinta. Não é legal usar essas coisas aí não, que além de ser ruim na hora de ficar colocando lá, tá louco. Wesley pergunta algumas particularidades da condução do IP amarelo. Olha, o IP amarelo ele tem a folha grande, os entrenós são longos, tem coisas complicadas para fazer um bonsai. Um bonsai maior é interessante, porque ele tem coisas boas também, que é a casca rugosa, né? A floração é muito bonita. Então, agora para tu fazer um IP amarelo legal, tu tem que deixar ele ter uma boa ramificação. Já vi alguns legais, tá? Mas são poucos. É igual a araucária, só vi uma até hoje, né? IP tem um ou outro, tu consegue ver mais, mas não é tão fácil assim. Tá? Agora os IPs grandes, assim, tipo 80 centímetros, 1 metro, é legal. Boa noite, Wilson, tudo bom, cara? Então, gente, quem não conhece ainda, né? Estamos aqui com os patrocinadores, que é o curso online como fazer bonsai.com e a loja fujibonsai.com.br. É a loja da escola e o curso é o curso onde a gente está chegando em tudo quanto é canto do Brasil, inclusive na nossa terrinha, Portugal, em vários lugares que fala a língua portuguesa, né? Por enquanto o curso está só na língua portuguesa, então a gente está abrangendo todo mundo que fala o portuguesinho. Então, Brasil, a gente está hoje com um aluno no Brasil inteiro e é o que nos importa, né? Pessoal da língua portuguesa, pessoal que nos entende e que tem até o clima meio parecido. Embora Portugal seja um pouco diferente, mas eu já estou aprendendo sobre o clima de Portugal, né? Sobre o seco, que é muito seco, que o calor é diferente, já aprendi várias coisas, de lá o pessoal já andou me falando.
Vamos lá, deixa eu só dar um refresh aqui na minha... Eu parei com a cara de tacho aqui no meu vídeo. Tá boa a iluminação, o som, tá tudo certo, gente? Árvore, erva mate como bonsai ficaria bom? Rapaz, nunca fiz erva mate como bonsai, não posso te dizer isso aí não. É isso aí, Dirceu, também achei. Aí, Dalorto. Boa noite, meu querido da escola mais querida. Agora eu te pergunto, como você consegue ser pai de família, bonsaísta, ceramista e atender todo mundo com dúvidas? Parabéns, meu amigo. Você é guerreiro, tamo junto. Ó, Felipe, rapaz, sei lá, cara, né? Tudo que a gente faz com amor, né, cara, a gente consegue, né? Eu gosto muito de fazer cerâmica. Cerâmica para mim é, na verdade, o meu hobby hoje em dia. Embora eu use ainda o bonsai como hobby, mas depois que vai para a profissão, aí a gente acaba deixando mais para a profissão, porque senão a gente vive 24 horas o tempo inteiro mesmo, né? Mas obrigado, cara, obrigado pela pergunta, é verdade, a gente tem que ser guerreiro, né? Para trabalhar hoje com bonsai, viver do bonsai, nós temos que ser um baita de um guerreiro. Tamo junto, vamos se ver agora no Bonsai Gaúcho. É nóis. Grande abraço, Felipe Dalorto. O Dirceu Piller tem um IP muito bacana, de 1,20 m. Ficou muito legal. Eu vi a foto dele, Dirceu. Ficou muito legal mesmo. O Natan. Outra pergunta. Qual é a melhor época para a poda de ramificação? E depois, quanto tempo eu posso transplantar? Quanto tempo do transplante? Ah, tá. Depois, quanto tempo... Então, ele quer saber qual que é a época boa para ramificação, para fazer podas de ramificação, e quanto tempo depois pode fazer após o transplante. Então, geralmente o que a gente faz? O transplante no início da primavera ou final do inverno, né? Vamos botar uma regra geral, né? Eu estou no sul, então cada um se adeque ao seu local, né? Ao seu microclima. Logo depois a planta responder bem, já está lá com seus 6, 8 pares de folhagem, é legal já começar a fazer essa poda. Por quê? Porque já é estação de crescimento, começa na primavera. Então, meio de primavera já pode começar a fazer podinha para começar a ramificação. Poda de ramificação, Natan. Tá bom? Fernando Fideli, boa noite, meu amigo. Renato Ávila, posso usar argila expandida triturada para fazer drenagem do solo? A drenagem não, tu pode usar argila expandida para fazer o teu substrato, né? Se tu não estiver usando um vaso muito profundo, tipo uns 30 centímetros, tu não precisa fazer drenagem, porque o teu solo, que é o substrato, vai ser drenante. Então, tu já vai usar ela, pode usar ela? Pode usar ela. Vai ser praticamente como uma caqueira, tá? Daniel Dornelles, passa cicatrizante feito em casa com graça, eu acho que já falei isso aí, desculpa. Boa noite, Fabiano, boa noite, vamos lá, vou para baixo aqui, que eu pulei muito aqui. Vamos para baixo, o Ronaldo está perguntando. Boa noite, Fabiano, pessoal, minhas perguntas já é sobre o adubo fermentado e o ZM, que são os micro-organismos eficazes. Já produzi o fermentado e o EM coletado está na garapa há 20 dias e ainda está fermentando. Já posso inocular no fermentado? Deixa parar a fermentação, Ronaldo. Ó, paciência, homem. Espera ele lá. E quanto tempo antes da adubação eu devo inocular? Não, você vai, após inocular, se ele não fermentar mais nada, estiver tranquilão, já pode adubar. Tá? Tranquilaço. Obrigado, Renato. Tá tudo ok então, né? Vídeo, áudio, tá tudo tranquilo. Jorge Damião, boa noite, meu amigo. Como é que vai? Leolena, olá. Moretti, fiz poda das pitangas e no momento de transplantar esfriou. E resolvi aguardar. Agora esquentou mais, porém já começaram a brotar. Convém transplantar mesmo assim? Olha, Edu, eu estou transplantando tudo agora. As minhas plantas já sentiram, estão tudo brotando. Se eu olhar daqui, cara, várias. Até aqui, ó. Brotação de ceriça com floração já, ó. Floração. Boa já. Então tá bem tranquilo para começar transplante, tá? Já comecei transplante em tudo.
E o legal é que como tá friozinho ainda, dá para fazer ainda transplante de junípero, de pinheiro negro, ok? Pinheiro vermelho, tranquilo, toca o pau. Época de transplante aberta, só virar. Vamos lá. Oi, Valdoí, como é que vai, meu amigo? Vamos se encontrar no Bonsai Gaúcho também, meu irmão. Adriano Cabral, boa noite. O Dalorto fala, boa, meu amigo, é isso aí, lutar sempre. Quero encomendar uns vasos, conversamos depois. Claro, Filipão. Batemos um papo, irmãozinho. O Eldney, boa noite, Fabiano. Boa noite. Tiago Leitão, Fabiano, uso Thai Gold e queria saber se você acha necessário usar também adubo orgânico líquido. Então, Tiago, isso é muito importante, tá? O que acontece? O Thai Gold, ele é um adubo orgânico com micro-organismos eficazes inoculados, tá? É bem completo, ok? Se você usar um adubo orgânico líquido, pode ser um fermentado, ele vai, além de alimentar os micro-organismos, dependendo, se você comprar um adubo que seja inoculado também, igual o adubo do Careca que tem lá na Fuji Bonsai, ele também tem alguns micro-organismos eficazes, né? Também é um adubo completo. Só que a quantidade de micro-organismos eficazes, às vezes, varia entre um adubo e outro. Além de qualidade também. Não que seja um melhor que o outro, mas que sejam diferentes. Às vezes, inclusive, o Careca já estava conversando comigo um tempo, a gente estava falando com ele, e ele está fazendo o seguinte, ele está pegando um resto do outro adubo, colocando numa nova coleta, então ele está fazendo meio que um blend. Então o que ele está fazendo? Ele está tentando multiplicar alguns micro-organismos que pegou numa certa coleta e multiplicar ele dentro de uma outra coleta. Com isso, aumentando o leque de quantidade e qualidade dos micro-organismos eficazes. Muito bom, muito legal isso daí, tá bom? Pode usar os dois juntos sem prejuízo nenhum para a planta, muito pelo contrário. Tá? Edu Moretti, grato, que é isso, amigo. Tamo junto. Jorge Damião. Sobre o uso das agulhas de pinheiro em decomposição do substrato. Mais carvão. Legal, Jorge. Pode usar, cara. Legal mesmo. Pode usar ela. Melhor ainda se deixar ela ficar sequinha, né? Parte, pode usar também. Ela dá uma acidificada, com certeza, né? É tipo a casca de pinos, vai funcionar também. Tá? E o carvão é fitossanitário. Pode usar um 10% de carvão, bem temperado, não, peneirado, sem tempero eu ia dizer. Né? A gente nunca usa aquele carvão da churrasqueira, todo mundo sabe, né? Eu sei que tu sabe, mas sempre vai ter o desavisado, que vai chegar ali e vai perguntar, mas será aquele da churrasqueira já tá ali, vou dar uma triturada e usar. Nem a cinza, né, gente? Nada da churrasqueira. Churrasqueira a gente come só os churras, nada mais. Então, vamos usar sempre se quiser picar aquele carvão da churrasqueira, destruir todo, peneirar e pegar na mesma granulometria e colocar até uma camadinha embaixo do vaso, sabe? Pega o vaso, coloca um pouquinho embaixo, pode ser. É interessante, tá? Funciona bem legal. Eu tenho um vídeo no canal, como fazer bonsai lá no YouTube, falando sobre isso. Dá uma olhada lá, Jorge. Depois vê direitinho, pega o link, joga aqui para quem tiver dúvida, tá? Um abraço. Jorge também eu vou ver no Bonsai Gaúcho, né, meu amigo? Valeu, Valdoí. Tamo junto, amigo. Valdoí Rocha, ele é o dono da Viva Bonsai, lá no Rio Grande do Sul. Um cara querido demais. Faz um trabalho muito bacana no sul do Brasil. Tamo junto. Alisson, boa noite. Qual a proporção ideal para a altura do primeiro galho, comprimentos da primeira ramificação por galhos? Meu Deus, Alisson. Então, varia muito. Eu sou um cara que gosta de compactar bastante, mas depende da tua árvore. Vamos desenhar? Bora pro quadro? Cara, eu gosto assim. Se eu tenho uma árvore compacta, uma árvore grossa, que eu quero fazer ela mais baixinha, para quê? Para ter aquela ideia de árvore velha, que ela é encorpada e baixinha, né? Porque aquelas árvores bem troncadas. Então vamos lá.
Vamos fazer de conta que eu tenho uma árvore aqui assim. Então, não vou prestar atenção na parte lá de cima. Se eu tenho uma curva, eu vou sempre usar a parte de fora da curva. Se por acaso ela tem muito pouco espaço entre a metade dela, vamos botar aqui, ela tenha mais ou menos isso, que seria aqui um tatiagari, que é a distância entre o nebari e o primeiro galho, certo? Que seria o nebari da planta. Então, o que eu vou fazer? Ou eu baixo bem esse galho para diminuir a planta e ela aparentar ser mais velha, ou se mais tarde nascer um galho aqui, eu posso usar também, né? Varia muito, mas o certo seria você usar esse daqui e baixar um pouquinho ele, ao invés de usar ele reto, tá? O que acontece com as árvores mais velhas? Os primeiros galhos são os mais velhos, eles são baixos por causa do peso, né? Da idade e tudo mais, então ele dá uma pendida, sendo que na ponta ele brota para cima, porque está procurando lá em cima. Beleza, mano? Boa noite, Marinês, tudo bom? Tá ligada? Que bom, querida. A ramificação, Alisson, que tu perguntou aqui do primeiro galho, cara, começa o quanto antes. Se eu tenho aqui assim, já consegui ramificar, ótimo, fica mais compacto, mais pesado, mais bonito o galho bem ramificado. Ramifica o máximo possível. Vai a galera, com certeza vai, né, Valdoir? Vocês estão aí, né? Mas eu vou levar uma turma bem grande. E o legal, Valdoir, é que esse ano eu vou levar tanto o pessoal da Escola Confraria Floripa Bonsai, dos cursos básicos, da escola de 2 anos e também o pessoal do curso Como Fazer Bonsai.com, que eu tenho inclusive vários gaúchos que vão estar aí. Daqui a pouco eles estão dando presença aqui. E isso é muito legal. O Wilson tá dando um toque claro, Wilson. Pô, viu? Ó, por isso que é bom ter me dado o toque. Gente, esse final de semana não, vai ser entre o dia 31 de agosto, vai ser nesse fim de semana, 31 de agosto e 2 de setembro. Vai ter a Festa das Orquídeas em Blumenau, tá? Vai ser muito legal, vai ter a venda orquídea, bonsai, plantas ornamentais, artesanato. Eu tô falando isso a pedido do meu amigo Wilson Kremer, tá? E vai ser em Blumenau, lá na Vila Germânica, no setor 3. Ok? Recado dado, apareçam, pessoal de Blumenau, lá do COB, é muito bacana, são muito organizados, com certeza vai ser uma festa muito bonita. Apareçam que vai estar muito show lá também. Vamos lá, vamos para frente. O José Bairral Alves pergunta: qual a dica de tempo entre o Thai Gold e o fermentado na sua receita? Bem, na minha receita eu não coloquei Thai Gold, tá? O Thai Gold, se não me engano, a gente usa de 45 dias mais ou menos, coloca em cima com pastilhas, né? Meio que enterradinha, o ideal é meio enterrar o fundinho dele ali no substrato, a parte superior. O fermentado a gente usa semanal, a cada 10 dias no máximo, tá? Para estar sempre bem animadinho, pessoal, lá. Vamos lá. Para fazer, o Renato Orestes, para fazer o fermentado, se for para juníperos, não seria bom capturar os EM floresta de pinheiros? Aí seria para pinheiros, né, Renato? Pinheiro e junípero não é a mesma coisa, são coníferas, mas são diferentes. Mas, se você for em uma floresta de pinheiro, floresta hoje em dia é onde tem bastante, né? Geralmente são aqui o que a gente tem muito são aqueles pinos que foram incrementados aqui, né? Aqui na ilha de Floripa tem muito, né? Aí pode usar. Pode ser que seja melhor. O ideal é se a gente poder pegar quanto mais diferente, melhor, Renato. Mas é interessante a tua pergunta. Eu também acho. Boa noite, Abimael. Vamos lá. Oi, Tony, tá aí. Alisson. Tem um pé de limão e tô achando muito longo os 2 primeiros galhos. Pensei em compactar. Exatamente. É uma ideia. Ainda mais que o limão aceita poda drástica, né?
Que é isso, Wilson? Tamo junto, meu amigo. Então é isso mesmo. Gente, só queria falar uma coisa que o Fábio, hoje eu estava inclusive numa aula particular com o Fábio, tá? O Fábio, ele é um aluno meu lá do curso Como Fazer Bonsai e a gente costuma fazer aulas particulares de vez em quando, né? Quando tá o pessoal com dúvidas, tal, nas suas plantas. E ele teve algumas perguntas que eu acho que fica legal se eu conseguir falar agora. E eu vou abrir para todo mundo, porque é muito interessante, porque é uma dúvida geral, tá? Então, qual é a pergunta dele? A pergunta do Fábio, meu aluno de hoje, foi o seguinte: para poder fazer uma ramificação com podas, geralmente quando a gente faz uma ramificação, vamos dizer assim, um mamê ou um chorrinho, que vai até uns 20 centímetros, então a gente tem que ficar muito ligado com o tamanho do galho que fica para depois fazer o clip and ground. Lembra? Corta e deixa crescer. Então o que acontece? A gente tem um galho, vamos fazer de conta que eu tenho uma árvorezinha, aquela minha árvorezinha, né? Que é o meu vulcãozinho. Então, se eu tenho uma folhagem aqui, isso daqui é um galho de crescimento. Imagina agora a primavera, principalmente as caducas estão explodindo. Quantos pares eu deixo aqui? Então, gente, varia muito. O que eu posso falar para vocês? Quando a gente está mais no ápice, a gente quer menor. Os galhos têm que ser mais finos, certo? Então a gente geralmente deixa de 1 a 2. Em uma planta de 30, 40 centímetros, está ótimo isso. Aqui embaixo, nos galhos mais basais, eu vou deixar um pouco maior. 2 a 3, 3 a 4, mas eu gosto mesmo de compactar copa também. Não gosto de copa muito larga. Gosto pessoal meu. Então, eu sempre deixo o ápice com 1, 2, aqui 2, 3. Se eu vou trabalhar com mamê e chorrinho, eu não passo de 1. Em primeiro lugar, aqui vocês podem perceber que geralmente o entrenó entre o primeiro par de folha e o segundo já vai aumentando. Então, eu vou aqui e corto aqui. Deixa eu até mudar a corzinha aqui para vocês verem bem. Ápice 1, mamê e chorrinho, tá? Se eu estou aqui embaixo, 2, tá bom. Aí ele vai ramificar onde? Aqui. Aqui ele vai ramificar aqui. Então o ápice fica curtinho. Aqui eu venho além. Ok? Então varia muito. Eu vou deixar geralmente 6, 8 pares e reduzo a 1, 2. Aqui 8, 10 pares e reduzo a 2, 3. Então varia muito com o tamanho, com a espécie e tudo mais. Tá bom, gente? Essa era uma pergunta, depois eu vou mandar o Fábio olhar aqui, que eu acho que ele nem está presente hoje. Ai, 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 Fábio. Vamos lá aqui. O Elney não está vendo bem a tela? Eu tô me vendo aqui, tá perfeito, homem. Quer ficar olhando minha careca? Vamos lá. O Nathan fala: Fabiano, vejo tão poucos vocês trabalhando com romanzeira. Qual o motivo por não ser tão utilizada? A romanzeira ela é uma planta bem complicada. Realmente eu não conheço muitos trabalhos bonitos de romã. Porque geralmente o que vai fazer? Vai fazer uma coleta e a romã ela perde galho muito rápido, muito fácil. Ela não tem um desenvolvimento de repente muito rápido. Eu não tenho muita experiência também com romã. Eu sei que a folhagem dela é muito fina e perde muito galho de bobeira. Então é complicado, é uma espécie complicada, entendeu? Às vezes a pessoa vai lá fazer uma coleta de uma planta muito legal, que por acaso seja uma romã, aí dá sorte. Mas o cara pegar e cultivar desde uma estaquinha, uma muda, uma romanzeira é bem complicado, é difícil mesmo, tá?
Oi, Chocuninho, tudo bom, cara? Ô, Roberto de Criciúma, beleza. Carlos Simone, Fabiano, caso um primeiro galho do bonsai seque, é possível fazer uma transfixia para substituí-lo? O caso que comento é uma calenda. Com certeza, Carlos. Eu fiz isso em um pitecolóbio. Eu tenho um vídeo no YouTube, no canal Como Fazer Bonsai, de uma transfixia em um pitecolóbio. Inclusive, ele era um tatiagari longo e nem tinha nada ali. E eu fiz uma transfixia para ter um primeiro galho lá naquele lugar. Tá? Eu já fiz o vídeo dele fazendo e depois eu tenho uma atualização. Dá uma olhada lá, procura que você vai encontrar. Aí o Abimael falou, se poda no segundo par de folhas e brota nas 4 gemas, o que fazer? Aí é que tá. Se eu broto nas 4 gemas, aqui, eu posso tirar essas gemas aqui, ou trabalhar com ele daqui e aqui ramificar também. E aí vou aumentando a minha ramificação aqui, sempre 2 em 2. Certo, Abimael? Sempre 2 em 2. Se eu não quero compactar muito ali, só 2 já tá bom, eu tiro a geminha das outras 2 de trás. Vale para jabuticabeira, com certeza, José. O Eduardo Abreu pergunta, como fazer para corrigir um nebare de uma cerejeira silvestre? De um lado tem um nebare até bom, do outro lado não tem ainda. Você pode fazer enxerto de muda, tá? Então, vamos fazer de conta que ela está aqui. Você pode pegar um formãozinho, é complicado de te explicar isso aí, porque isso aqui, para explicar assim, é uma técnica avançada, tá? Mas você pode furar com uma furadeirinha, ou abrir com pegar lá uma ferramentinha de abrir e fazer um sulco na base, aonde não tem raiz, e fazer um enxerto por encóstia. Deixa o câmbio grudado na outra lá e coloca a mudinha aqui. Vai ficar um tempo, deixa presinho, mas para isso você tem que entender de enxerto. E aqui não dá para dar uma aula de enxerto, mas é assim que a gente geralmente resolve. Tá? Às vezes quando tem galinho muito baixo, dá para botar para baixo e passar por debaixo do substrato. Tem como fazer isso também. Boa noite, Inar. Tudo bom, meu amigo? Legal. Tô com uma turma muito boa hoje aí. Daniel, gosto bastante de ceriças. Ainda não tenho nenhuma porque aqui em Portugal o clima é um pouco frio para elas. Contudo, gostaria de saber se aceita poda drástica e qual a temperatura mais baixa que aguenta. Olha, Daniel, aqui eu chego a 7 graus, 3 graus, fica bem. Numa geada é interessante esconder, né? Bota no greenhouse, né? Bota lá na tua estufinha, não deixa pegar geada, protege um pouquinho. Se tiver muito frio, tem um esqueminha de botar umas toalhas em cima, tá? Isso mantém realmente o ar frio não pegar no substrato, é importante, tá? Tu pode inclusive botar na planta inteira, nas épocas de muito frio. Vento gelado nem pensar, tá? E aceita a poda drástica sim, tá? Perde os galinhos de vez em quando, mas não é tão assim também não. Aceita o porquê sim, Eduardo. Demora pouquinho para dar, mas sim. Eu fiz um vídeo sobre cereja silvestre e vai ser colocado essa semana que vem ou essa semana ainda. Já está na gaveta para entrar no canal Como Fazer Bonsai. Dá uma olhada lá, não sei se é amanhã, mas é bem legal. Inclusive de uma cereja silvestre gigante que eu fiz aqui. Não sei se chegaram a ver algumas fotos, mas ficou bem legal. Tá? O Marco Antônio pergunta se Podocarpus aceita enxerto de raiz. Sim, aceita, ele é uma conífera. Aceita enxerto, porque aí tem que saber fazer o enxerto de raiz, né? Mas se o podocarpo, se qualquer conífera aceita enxerto, por que não vai aceitar? Tranquilo. Tá? Vamos ver.
Tem mais alguma? No caso de plantas que as gemas são intercaladas, deixa 2 gemas? Sim, Renato, exatamente. Aí já fica até interessante, porque ela já sai, né? Então aqui, né? Com gemas intercaladas é até mais legal. Então ele faz assim. Imagina um humus. O humus faz assim. Então aqui, mais do que nunca, como diria o chato do Faustão, vocês vão cortar aqui. E aí sim, brotaria aqui e aqui. Já vai alternado, perfeito, né? Não tem nem perigo de dar uma inchadinha, de fazer uma quando está invertido. Não tem, fica bem melhor. Gente, quem puder, dá uma compartilhada nesse vídeo aí, de repente nos grupos de bonsai, porque eu tô vendo que tá bem baixo. Isso aí é legal para dar uma animada aqui no Prof que vos fala. De repente o pessoal participa mais, tem mais gente olhando aí. Existem alguns grupos de plantas, de orquídeas, que muita gente gosta também de bonsai e muitas vezes estão mais animados que o próprio pessoal iniciante de bonsai. Então é legal dar uma compartilhada, se puderem fazer esse favor, né? Porque daí fica mais interessante. De repente, quanto mais gente perguntar, mais todo mundo ganha, né? Todo mundo vai ficar sabendo muito mais coisa. Boa noite, Alex. Até que enfim, hein? Tava atrasado já, hein? O Kleber tá presente também, tava vendo o Jornal Nacional. Tava sendo enganado, Kleber? Ai, ai, ai. De nada, Daniel. Tamo junto. Marcelo Lima. Boa noite, guerreiro. Pau Brasil da bonsai. Dá, Marcelo. Só que dá tanto bonsai quanto um IP. É difícil encontrar um material bom para fazer, mas dá. Tá? A condução é um pouco mais complicada, mas dá de boa. Essa live fica online. Sim, Thiago. Vai ficar online. Essa daí vai ficar tanto aqui no Facebook e depois eu vou subir ela pro YouTube também. Marcelo pergunta, boa noite, você costuma passar quantas mãos de paraloide? Uma só, Marcelo. Senão ela fica muito enverdizada, é uma só que tem que passar. Tá bom? Não pode passar mais de uma. Se passar mais de uma, complica. Não é legal. E fica muito plástico. Então você passa uma só, bem seco, bem limpo. E já fica legal. Para quem não sabe, o paraloide tem à venda ainda. Eu acho que tem só mais uns 4 hoje. Lá na fujibonsai.com.br. Jairo Honorato, boa noite, meu irmão. Como vai, cara? Tudo beleza? Natan, professor, tem como fazer estaque de pau-brasil, de galho grosso? Eu creio que não, Natan. Madeira de lei, dificilmente você consegue fazer estaca de galho mais grosso. Tá? Alporque de caliandra pode ser feito nessa época? O Adriano Cabral está perguntando. Sim, agora daqui para frente começa a estação de crescimento. Então de agora em diante é a época de alporquia, época de transplante, época de enxerto, época de um monte de coisa. Inclusive da grande maioria do michô, que é a semeadura. O Eduardo Abreu pergunta, em um matidore, posso pôr só areia e desmanchar o torrão? Pode sim. Só que você vai ter que usar o bom senso, Eduardo. O matidore, para quem não sabe o que é coleta na cidade, né? Uma coleta, como se fala aí amadore, uma coleta de montanha, matidore é uma coleta. É uma coleta, né? Você vai tirar a planta do chão, uma planta que está lá distraída, não foi feita para isso, né? Então você vai lá e vai tirar ela do chão. É interessante tirar ela, destorroar? Eu sempre destorroo bastante. Muito cuidado quando for destorroar, tira de repente com água, porque quando vai tirar aquele torrão que está muito duro, geralmente leva grande parte das raízes capilares. Se não tiver como tirar de repente com um jato d'água para manter o máximo, às vezes vale mais a pena então não destorroar totalmente, deixar a parte mais que está muito junto ali, pelo menos uns 2 anos no arião. Eu acho até mais importante, Eduardo, quem puder fazer,
deixar um ano e meio, 2 anos no máximo no areião grosso, aquele areião de rio, não esse areião de construção, tá? Porque aquilo aguenta muita umidade. E eu prefiro mesmo quem tiver já fazendo a caqueira, caco cerâmico, né? O caco de tijolo picado, sem pó, de 3 milímetros, perfeito. Pode fazer ali que é bem melhor, bem mais fácil de controlar inclusive. Boa noite, Wagner, tudo bom? O Alex pergunta qual dica para dar para podocarpo. Os galhos ramificam? Olha, Alex, eu não gosto muito de usar o podocarpo, tá? Para bonsai. Também vejo bem poucos aqui, principalmente no Brasil, adequados, assim, a um bonsai legal. Eu nunca vi um pré-bonsai decente aqui no Brasil adequado. Existem, lógico, mas não no meu gosto, eu não acho legal, tá? Às vezes o podocarpo seria, como você já é um aluno, eu poderia dizer para você, se já tem a planta, quer trabalhar com ela tranquilo, mas quem não tem, não é uma boa planta para iniciante, para quem quer ter um bom resultado não nem digo um rápido tempo, mas 2, 3 anos é mais complicado. Eu prefiro 1000 vezes, como tu já sabe, que eu sempre falo, bato muito na tecla, as nativas, pelo menos as tropicais, caducas, que são muito mais fáceis de trabalhar, principalmente aí no sul, tá? Então, podocarpo é complicado, mas dá para trabalhar, dá para cortar ele, esperar brotações, ele vai ramificar, mas é mais complicado, tá? Acho que eu respondi mais ou menos, né? Boa noite, Gilberto, tudo bom, cara? O Eduardo pergunta, boa noite, tem algum bonsai de pé amarelo? Poderia fazer vídeo algum dia? Eu tenho, olha, vou te falar, Eduardo, eu tenho um bonsai, que é um pré-bonsai ainda, de ipê amarelo, tá? Só que ele é baixinho, porque ele é uma planta caída. Eu tenho ele porque eu ganhei de presente de um amigo, senão não o teria. É complicado, mas é uma planta muito legal em questão de casca. Ele é muito rugoso, é uma planta que nem precisa ser tão velha para aparentar a idade. Então, como a gente vai em características para a planta parecer ser mais velha e não a idade dele, eu tenho essa planta porque eu ganhei. Então, presente eu não me desfaço, certo? Só se morrer. Agora, eu posso fazer um vídeo mais na frente, só que eu não gosto muito de fazer vídeo de plantas que eu não tenho aqui. Eu gosto de fazer as plantas que eu tenho mais autoridade para falar, são plantas que eu cultivo há tempo, tal. Aí plantas tipo pau-brasil, ipê amarelo e podocarpos, são plantas que eu nem acho legal o iniciante ficar pegando para trabalhar, mas eu sei que muita gente acaba pegando porque não quer investir em uma planta muito boa, uma planta muito cara, aí acaba coletando ou pegando em garden e quer fazer dali a qualquer custo um bonsai legal, mas é mais complicado. Então, existem outras espécies, inclusive lá no canal Como Fazer Bonsai, tem vários vídeos que eu falo em espécies mais adequadas para iniciantes, tá? Que fica mais legal, mais fácil. Beleza, Eduardo? O novo Divano pergunta se dá para fazer bonsai de araucária. Eu só vi um até hoje, sabe como podar. Exatamente, você só viu um até hoje porque só existe um até hoje documentado, que é o do Renato Hennig lá de Curitiba. As técnicas para deixar daquele jeito, ele que sabe, mas também nunca me interessei em saber porque a araucária está entre aquelas plantas que eu não acho interessante para bonsai, né? Eu acho muito legal o que ele fez, mas eu não tenho interesse em fazer isso aí, então eu acabei não aprendendo muito. Eu sei algumas técnicas que ele faz, mas só que eu não, porque eu já vi ele falando e tudo mais, mas eu não tenho autoridade em falar isso para ti, meu amigo. Então vale mais você entrar lá no site da Bonsai Curitiba e quem sabe entrar em contato com o Renato, que ele sim é autoridade para falar sobre isso, né? Humildade em primeiro lugar, né? Só vou falar aqui o que eu tenho autoridade para falar. Jorge César, boa noite, meu amigo. Marco Silva, boa noite. Meu clima em Minas Gerais está bem frio ainda. Será que consigo fazer um matidori? Com certeza, Marco. Pode fazer. Agora é uma época boa ainda para fazer. O Marcelo Silva, eu recomendo para o lado do Fabiano. Rende muito. Obrigado, Marcelo. Rende mesmo.
Para usar uma planta pequena mesmo, vale demais, passa uma vez só, né? O Edmilson fale sobre as características de cada escola de bonsai. Olha, Edmilson, isso daí, uma vez eu também fiz um vídeo falando sobre escolas. Cara, eu vou te falar uma coisa. Eu sempre falo isso, né? Chega até a ser chato, mas é bom. O que acontece? Quando você diz uma técnica tal tem que ser usada para tal resultado, isso já é uma prisão. Porque não precisa ser só aquela técnica. Às vezes tem várias técnicas para chegar no mesmo resultado. Agora, gosto artístico, muitas vezes é por causa da região, por causa de um grupo, e muitas vezes é o que acontece com a escola. Nem sempre vai te agradar a escola chinesa, que deve ter várias escolas lá dentro, ou a escola nipônica, que pode ter mais de uma, e assim por diante. Entende? Então o que eu te digo é o seguinte: aprenda a fazer o máximo possível. Se puder aprender muito sobre a escola de Taiwan, da Tailândia, que trabalha mais tropicais, plantas perenes de folha plana. É importante trabalhar também coníferas, Fabiana, aprender pinheiro, junípero, claro que sim. Quanto mais você aprender, mais você vai ter como somar no seu gosto pessoal e fazer o seu bonsai. E não o bonsai, eu sigo a escola tal. Não faça isso. Isso é uma prisão, tá? Não seja preso, não seja alienado a uma escola ou a um só ensinamento. Todo aluno meu, eu digo assim, olha gente, vocês têm aqui um norte, tem uma escola, porém é um degrau na sua escada, no seu aprendizado. Aprende aqui, aprende um pouco lá com o Felipe Dalorto, aprende um pouquinho lá com o Ladoso, lá com o Valdoí, lá tem tanto professor, tem, nossa, inúmeros professores hoje aqui no Brasil, de qualidade, com competência. Então, gente, dá para trabalhar aprendendo o máximo possível para saber sobre isso aí, tá? Tava inclusive falando isso com um grande amigo meu, Daniel Hetting, esses dias, que é o que ele disse. Eu tento aprender o máximo com vários pontos para aprender, para saber o máximo possível. Claro, óbvio, gente, tem que aprender o máximo possível. Tá bom, Edmilson? Humberto Rubini. Quando transplanto uma estaca para um vaso e ela possui somente novas brotações no topo, devo deixá-la crescer para engrossar ou devo podá-la para ramificar mais embaixo? Então assim, ó, Humberto, se tu acabou de fazer uma estaca, ela só brotou aqui em cima, e você vai transplantar ela tem um pouco de raiz, e aqui tem um pouco de... Se tu for cortar já aqui em cima, às vezes tudo que saiu aqui corresponde ao que está aqui embaixo, então você já pode ter um grande prejuízo. Se você fez uma estaca, já ganhou tempo em relação ao michô, né? A semente. Então deixa ela crescer, deixa ela encorpar, depois você faz tudo o que quer depois dela, tá? Se você já cortou ela longa demais, já foi um erro seu. Então tem que cortar no tamanho mais ou menos que quer, porque normalmente ela brota aqui em cima, dependendo da espécie. Então tem que cuidar. Uma coisa de cada vez. Deixa brotar bem, quando ela estiver bem firme, cheia de raiz, aí você faz de novo a sua poda. E aí vai pro jeito que você quer, ok? O Edu perguntando aqui, ó. Tem uma rama melis, que é o Loropetalum rubrum, e está com vários galhos longos. A seida drástica nessa época e daria para fazer estacas? Dá, Edu. Dá para fazer. Ainda está friozinho, pode fazer que dá. Evandro Guerreiro. Fabiano, plantas tropicais, ao fazer transplantes sem podar raízes, é preciso ficar 30 dias à meia sombra? Ou posso colocar no sol antes? Evandro, se você está fazendo esse transplante agora, cara, agora ainda está bem fresco o tempo. Então, se tu deixar no solzinho da manhã, beleza. O problema maior às vezes é o vento. Se bate um vento forte, aí complica um pouco, perde muita água, tá? Por transpiração. Então tu protege um pouquinho, mas o solzinho é legal, desperta, aquece e ó, bomba a planta. Agora, se for muita gente faz quando está muito mais quente, aí é legal dar uma segurada. Mas o calor, ele ativa bem mais as raízes e isso é mais importante para a planta, tá? Porém, o problema maior
é o vento, como eu disse. Então, se você colocar dentro de uma estufinha e deixar no sol da manhã, pelo menos 8, 9 horas lá, é interessante agora, ok? Não precisa estar 30 dias. Se a planta já começou a estourar, é muito legal assim, a gente ter uma ideia. Existem essas datas, essas tabelas, né? Ah, é 30 dias, 45 dias para adubar depois do transplante, tem um monte de coisinha assim. Só que muitas vezes o que acontece? A gente vai por essas tabelas e não olha para a planta, não fala com a planta. Entende? Muitas vezes o conversar com a planta não é chegar, oi, bom dia, eu converso com a minha plantinha, ela fica tão bonita, porque... Não, gente, conversar com a planta é, olhar, ver, ela está brotando, já está agindo de forma positiva, respondendo a temperatura mais alta. Então já está entrando a primavera, a planta já sentiu, então eu já posso fazer um transplante nela. Se eu fizer, ela está agindo demais, está brotando feito louca, então eu não vou fazer uma poda radical, porque a perda de seiva vai ser grande. Então a gente vê e entende a planta. Isso se dá com o tempo, com o know-how, com o conhecimento, com o tempo mesmo, né? Com a experiência. Não só, muitas vezes a gente pega uma planta que veio de fora, por isso que a gente chama de que tem que aclimatar. Então a gente aclimata a planta para poder ficar melhor, né? Essa passagem de um microclima para outro, mas é interessante deixar ela em um local que fique num calorzinho legal, mas não torrando, obviamente, sem vento, tá? Daniel, pode mostrar essa ceriça que tem atrás? Me parece muito boa, mas só consigo ver metade. Obrigado. Tá, Daniel, vou te mostrar. Essa ceriça, tá... Saiu um pouco ela da frente aqui, porque a câmera acabou correndo, tá no tripé. Essa plantinha aqui, ó, ela é uma multitroncos. Tivemos uma pintura no ambiente agora aqui e o pintor me fez o favor de pintar meu vaso. Uma das características da ceriça é essa brotação intensa de nebari, né? O tempo inteiro, então tem sempre que estar beliscando aqui, ó, tirando essas brotaçõezinhas. Muitas vezes elas não, quando fica um pouquinho mais grossa, ela não sai. Aí não dá para tirar beliscando, tem que tirar na tesourinha. É uma planta já bem ramificada, tá? Tem uma bromélia aqui dentro dela, aqui florescendo até inclusive, acho que dá para ver. Deixa eu virar ela aqui assim para ver a ramificação dela. Ela é bem ramificada, é uma planta velha já minha. Quando eu fiz essa planta, eu estava junto, eu e a minha esposa, e ela deu bastante ideia também do que fazer. E acabou que ficou uma planta que é um projeto que eu fiz junto com ela. É uma ceriça da flor dobrada, ela já está florescendo bastante, deixa eu ver se dá para ver a floração dela. É uma flor dobradinha, muito legal. Eu tenho algumas coisas sobre ela, eu acho que tem vídeos no canal e no blog também. Quem não conhece o meu blog, pode entrar lá, é fabianocostabonsai.com.br. É um blog de bonsai, onde eu tenho muita coisa, muita matéria. E tem um passo a passo dessa ceriça aqui. Vou deixar ela aqui então. É bem legal, eu gosto muito dela. Plantinha bem ramificada, ela não é alta. Então vamos lá, tá bom, Daniel? O Kleber fala: boa noite, professor. Fiz um transplante em uma eugênia. Final de semana, podei alguns galhos e secou. Praticamente todas as folhas, isso acontece ou é só um mau sinal? Praticamente todas as folhas. Isso acontece. Kleber, vou te falar que a eugênia também não é uma planta boa para iniciante. A eugênia não é nem uma boa planta para bonsai, tá? Eu vi algumas pessoas com um bonsai de eugênia, embora eu nunca vi um que eu tenha gostado, tá? Existe bastante já, mas nenhum do meu agrado. Então pode acontecer dela ter sentido e dar uma rebrotada, mas eu acho muito difícil. Eu acho que isso aí é um mau sinal, tá? Vai que brota, né? Tomara, vamos rezar. Oremos. O Jorge César pergunta: fiz uma torção no junípero envolto com câmara de ar de bicicleta bem radical. Depois de quanto tempo retirar os arames? Olha, Jorge, em primeiro lugar, quando a gente faz uma torção de junípero, não é legal grudar a borracha na casca, porque quando a gente tira a borracha, ela gruda e pode vir a casca junto. É interessante usar uma ráfia
antes, para poder prender bem, depois a gente usa a borracha, ou um tecido de juta, exatamente porque a juta ela vai se destruindo com o tempo e tal, né? E é assim. Agora, quanto tempo dá para tirar? Vai variar muito com a grossura do galho que você torceu, com a resposta que o junípero der, tá? Varia muita coisa. Isso é uma coisa já bem avançada, não é uma coisa para iniciantes. Então, é importante aprender isso, de repente, com o tempo, com a sua experiência, você vai ver o que vai acontecer se você não teve um professor, um norte para isso aí, porque é um pouco complicado. Mas às vezes dá tudo certo, você pode tirar. Geralmente em um ano, por aí já dá para tirar. Se não der certo, faz de novo e assim vai. Marcelo Santos. Quando se faz alporque ou estaca de galho mais grosso, tem perigo de apodrecer a muda de baixo para cima? Ó, apodrecer eu não digo. Ela apodrece porque morre. Se tem risco de morrer a parte do alporque, sim, existe esse risco. Embora se você fizer de uma forma correta, na época correta, não vai acontecer isso. É bem difícil, tá? O Alex fala aqui, ó. No inverno fiz uma drástica, em uma primavera começou a brotar faz uns 15 dias, mas acabei deixando muito alta. E agora o que deixaria ela com boa proporção seria um alporque que ficaria com 2 plantas ótimas. Posso fazer já ou espero aquecer mais? Pode fazer já, Alex. Nesse teu caso, com essa tua espécie, pode fazer agora, que ela é muito forte, provavelmente vai ser de boa. Carlos Simone, outra dúvida, professor. Tenho um ficus na pedra, em um dos lados está com poucas raízes. A planta está um pouco solta. Posso colocar musgo e esfagno e enrolar um plástico preto para tentar maior enraizamento? Pode, cara. Pode. E tu pode, inclusive, quem sabe, pegar uma ou outra raiz e reposicionar, que às vezes é mais interessante, porque ou fazer um enxertinho de raiz ali, né? Mas pode, é uma chance. Ricardo, boa noite, professor. Chegando agora. Hoje estou na linda cidade de Foz do Iguaçu, Paraná, a trabalho. Que bom, Ricardo. Tá ligado na live. Legal. Quais são as melhores para fazer bosque? Olha, Andréia, Ceriça é ótimo. Acer. Todos os Acer são muito bons para fazer. Humus é muito legal. Azaleia. Eu vi uma floresta de ginkgo biloba do Sérgio Luciani, que é muito legal. Para fazer o bosque ou floresta, chamado no japonês de Ioseue, você pode fazer com praticamente tudo que você quiser. Tá? Já vi de Pithecolobium maravilhosos. Dá para fazer com qualquer espécie. Tá? É muito fácil, inclusive, fazer. O problema é fazer uma que seja bonita, linda. Aí complica um pouco. Eu tenho um bosque muito bacana lá na fujibonsai.com.br de azaleia. De azaleia Satsuki. Inclusive está florescendo agora e a foto lá na loja não está com flor. E ela está com flores coloridas, tá? Muito linda. Quem quiser saber, quem quiser ver, depois me pede inbox que eu mando foto. Éder pergunta se está na época de transplante. Tá. Jabuticaba, o substrato pode ser caqueira, com vamos lá. É que repetindo a mesma pergunta complica um pouco. A pessoa, quando não pega no início a live, a gente fica repetitivo. Aí quem está assistindo a live inteira fica chateado, né? Então o que acontece? Substrato, gente, a gente já fala tanto. Lá no canal tem uma playlist só sobre substrato. E é bom entender isso. Não interessa que é só para jabuticaba. Não, então o que a jabuticaba ela quer? A gente tem que pensar. Jabuticaba gosta de água, então precisamos de uma boa retenção de umidade. Você pode fazer com substrato inorgânico? Pode. Então coloca bastante caqueira, bota umas pedrinhas também que fica top. Pode botar... mas eu não me sinto à vontade, prefiro usar um orgânico também. Então usa uns 20% de orgânico, pode ser aquela tufa, aquela substrato de flores, sabe, que não vai barro. Então usa aquilo ali e caco cerâmico. Ok, tá ótimo. Pode fazer transplante agora, tá bom?
Quando faz uma coleta, deixa já na altura desejada ou mais alto? Não, deixa na altura desejada, Bruno. Se tu quiser botar um musgo em cima para manter a umidade, tranquilo, mas não bota substrato acima do que é para deixar, tá? Valeu, Natan. Entre as espécies de jabuticaba, qual é a melhor para se trabalhar? Ah, olha, as duas que eu mais gosto são a sabará, por causa da frutificação, que é rápida, é muito legal. E tem a jabuticaba mito, a sabará por causa da folha e a híbrida por causa da frutificação. A sabará da folha bem miudinha, é linda, tá? E o problema da sabará é a frutificação. Então, algumas muito velhas frutificam, mas, né? E assim vai. Oi, Nilton, tudo bom, cara? Bom, Giovanni Matos está ligado, até parece. Carlos Cameruti, olá, saludo desde a Argentina. Fala, Carlos, tudo bom? Fabiano, uma última pergunta. Na hora de destaque, deve-se cortar, fazer um relevo no final do galho, como se faz uma porquia? Não. Você corta e estaqueia. Reto. Boa noite, André Camilo. Chegou atrasado, homem. Obrigado. Felipe Medeiros, Fabiano Slater. Sim. Felipe Durso, boa noite, professor. Fale um pouco sobre procedimentos de conservação de urô. Urô, geralmente a gente limpa bem, tira toda a parte orgânica e é bom passar uma calda focáustica ou até um paraloide, se quiser manter o urô. Se a gente quiser cicatrizar, aí a gente passa cicatrizante e vai beliscando as bordinhas dali que fecha melhor. Ok? Marcelo Souza de Rio Claro, São Paulo, beleza, boa noite. Fabiano, dizer qual a temperatura máxima que chega na sua região e quais plantas não suportam calor. Olha, cara, aqui chega até 40 graus, tá? Floripa 40 graus. Quais plantas não suportam o calor? Olha, alguns juníperos, tá? O chimpaco aqui, ele não fica muito bom, tá? Na minha região. Pinheiro vermelho também não, pinheiro branco nem pensar. Na maioria das tropicais se dão super bem, só tem que cuidar, tá? No verão, é isso mesmo. Bem, gente, já estamos aqui 9h06, eu vou ver algumas perguntas depois, se eu não conseguir responder, aí eu vou respondendo, tá? As perguntas normalmente de iniciantes, eu estou respondendo todas, né? Porque o canal é voltado para iniciantes e iniciados. Muito obrigado a todos, né? Foi dado o recado da Festa da Orquídeas agora nesse final de semana em Blumenau. Quem não conhece ainda o canal do curso comofazerBonsai.com, lá, além de responder todas as perguntas, eu dou consultoria a todos os alunos, tem todo o curso. A aula que vem, na quarta-feira que vem, vai ser uma aula ao vivo também, porém será uma aula com algum tema. Essas aulas, temas, elas são voltadas ao curso comofazerBonsai.com, então vai ser inserido lá, ok? Quem quiser estar com isso tudo e entrar para o nosso grupo VIP, ser aluno da escola, ele está sempre com a gente lá no grupo online, grupo toda a vida, conversando todo dia, de WhatsApp, então a gente bate muito papo, altamente técnico, só os meus alunos. Então entra lá, comofazerBonsai.com, e quem precisar de alguma coisa em vasos, agora tem os transplantes, né, gente, substrato, pré-bonsai, bonsaizinho para dar de presente, N coisas, paraloide, pasta cicatrizante, etc, etc. Eu garanto a fujibonsai.com.br. Muito obrigado a todos. O pessoal do Rio Grande do Norte está ali. Então tem vários povos do Rio Grande do Norte. Muito obrigado. Brasil inteiro hoje estava aqui. Portugal estava aqui. Argentina também. Muito obrigado a todos. E um grande abraço, uma boa noite e um excelente resto de semana para todos. Namastê!